ele, então abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Para acompanhar a leitura, eu quero ler com você a partir do versículo 19, tá? João 4, o quarto livro do Novo Testamento. A partir do versículo 19, Deixa eu te contar primeiro o que aconteceu antes, para eu não começar a história pelo meio. Jesus ele estava a percorrer um caminho com os seus discípulos que durava uma média de 6 a 7 dias. E então Jesus propõe aos seus discípulos um atalho, um caminho menor, que dava a eles mais ou menos 3 dias de vantagem. Só que os discípulos eles não ficam muito contentes com a sugestão de Jesus, porque eles iam passar por um território que era odiado, não era desejado por eles estar ali, na Samaria. Na passagem eles se encontram, quando eles entram na Samaria, se encontram perto de um poço de água. Os discípulos entram na cidade para procurar alimento, que eles precisavam parar. Uma viagem longa como essa, eles precisam parar algumas vezes, abastecer, fazer a manutenção. E Jesus começa um diálogo com a mulher, e é a mulher samaritana, com os diálogos mais ricos. Eu não vou ler todo para poder a gente ganhar um pouco de tempo. Eu quero ler com você a partir do versículo 19. Depois que Jesus já fez algumas revelações a ela, e o diálogo ele ganha outro tom, já não mais o tom pessoal, ele já não fala mais somente dela, mas agora ele está falando sobre coisas que a gente precisa prestar um pouco de atenção, né? Então, já com sua Bíblia aberta, em João capítulo 4, quero ler contigo a partir do verso 19. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Declarou Jesus a ela: Mulher, podes crer-me. Na próxima hora, a hora quando nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adoras o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo isto. E assegurou-lhe Jesus: Eu que te falo sou o Messias. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Todavia ninguém lhe perguntou nada. A mulher, então, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens. É interessante esse momento, porque Jesus já havia falado com ele, antes da leitura que nós fizemos, que dos 5 maridos que ela teve, nenhum era dela. Eu fiquei pensando nisso no último sábado, na igreja. É interessante, né? A mensagem mais forte, o testemunho mais forte, quase sempre vem das piores pessoas diante da sociedade, por causa do impacto da transformação dessas vidas. Versículo 29. Vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Quero fazer outra pausa aqui contigo. É muito importante Jesus ter escolhido essa mulher como sua embaixadora, como sua missionária nessa cidade, visto que é uma mulher que, e quando a gente vê o fato dela estar no horário de meio-dia, ali recolhendo a água no poço,
o momento em que não se deveria estar no poço. A pastora Geisa comentou no sábado que a mulher, ela prepara as coisas, ela vai buscar as coisas de manhã cedo para fazer o alimento. Aquele horário era o horário em que tudo já devia ter sido feito. E ela estava começando o seu processo de dia, de vida, da rotina diária. O momento onde ela poderia estar só, não sofreria das zombarias. Eu não seria ridicularizada. Então a inferência que a gente pode fazer aqui é, ela não é do feitio dela falar, comunicar-se. E ela entra na cidade bradando, falando, comunicando. E ela é ouvida. Versículo 30. Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come. Mas ele lhe disse: Tenho um alimento para comer que vós não conheceis. E os discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe teria trazido algo de comer? E explicou Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para consumar a sua obra. Vou fazer outra pausa aqui contigo. De vez em quando eu comento sobre isso com os meus alunos. Já se pegarem em algum momento fazendo alguma coisa que você perdeu completamente a noção de tempo? Sim. Quando você encontrar essa coisa, se for laboral, entenda que é ali que você tem que seguir. Porque a vocação da gente, ela fala muito em onde a gente se perde a esse ponto. E o que Jesus está dizendo é: eu prefiro estar apacentando o povo do que parar para comer ou fazer as minhas necessidades básicas. De vez em quando isso acontece com a gente, é interessante. Versículo 35. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois eles estão brancos para a colheita. Até aqui a leitura. Esse texto de João 4 é um diálogo fenomenal. Nós temos centenas de lições importantes a aprender aqui dentro dele. E ele começa com o impacto de Jesus na vida daquela mulher, ao ponto dela se tornar uma missionária. Na sequência do texto, nós vamos ver que os samaritanos eles pedem para Jesus ficar mais alguns dias naquele lugar, e Jesus fica. A viagem que deveria tomar, a viagem que Jesus parece estar tomando um atalho para encurtar a viagem, ela tem a mesma duração, o mesmo tempo. A intenção de Jesus era ganhar tempo para falar com aquelas pessoas. Então esse diálogo, quando João registra, e só João poderia o registrar, afinal João estava lá nesse dia, dentre os evangelistas é importante a gente lembrar a importância de cada um deles para o seu próprio texto. E João registra isso com um carinho muito peculiar. E tem algumas coisas que a gente precisa aprender aqui. Primeira, nossa história, ela existe porque há um impacto no testemunho dela. Essa semana eu falei na igreja algumas vezes, mesma coisa. Se teve jeito para mim, e o pastor ontem brincou inclusive com isso lá na escola de profetas, quando ele estava falando dos dons ministeriais, ele apontou para mim, fez uma brincadeira, nós rimos um pouco. E, de fato, se teve jeito para mim com a história que tive, tem jeito para todo mundo. E Jesus, ele escolhe a pior pessoa da região, a pior. Interessante, né? Porque ele precisava que a mensagem ela tivesse efeito prático. Ele não tinha tanto tempo, ele tinha pressa. Ele precisava ganhar tempo para alcançar os seus objetivos nessa passagem. Ele faz do pior a pessoa mais importante para anunciar a sua mensagem. Não existem inúteis na casa do Pai. Não existem. Nessa história, Jesus inclusive insere uma anedota, que é a anedota dos campos brancos para a colheita.
Claro, ele está falando da sede do povo. Isso a gente vai encontrar em outras passagens. Eu fiquei me perguntando. Tem algumas perguntas aqui, algumas frases, que elas ressaltam para a gente. Por que Deus está procurando verdadeiros adoradores? Ele é Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é eterno, ele é atemporal. Por que ainda assim ele procura em nós adoração? Esse ano, nós começamos o ano com... Todos os anos a gente, eventualmente... Todos os anos nós temos um lema diferente, mensagem da parte de Deus. E esse foi o ano da graça abundante na colheita. Nós falamos muito sobre isso, falamos muito sobre graça no primeiro trimestre, falamos muito sobre colheita, só que nós também falamos muito sobre maturidade esse ano. O pastor Fábio esteve lá por 4 domingos pregando sobre maturidade, os jovens fizeram um congresso esse final de semana, o tema é maturidade. Eu vejo muito de maturidade dentro desse texto, e eu queria conversar com vocês exatamente sobre isso. Deus nos disse que nós estamos em um ano da colheita. Jesus olha para aquele povo, naquele momento, aquela região sedenta, e ele diz: os campos estão prontos para a colheita. Nós sabemos que Jesus estava falando do trigo, e tem uma história, uma parábola de Jesus, que é exatamente para exemplificar e para falar sobre a dinâmica de crescimento do trigo. Quero que você volte a alguns capítulos na sua Bíblia, até o livro de Mateus, no capítulo 13, onde Jesus conta a parábola do trigo e do joio. Mateus 13, a partir do versículo 24. Depois ele vai contar outra parábola que também faz o mesmo sentido, fala sobre maturidade, mas aí fala sobre maturidade em fé, que é a do grão de mostarda. Mas eu quero ler com você Mateus 13, a partir do 24. O texto diz assim: Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele e lançou o joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Então de onde veio o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, quer que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois que cresçam juntos até o dia da colheita. Nesse dia direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e o amarrai-o em feixes, para que os queimemos, mas o trigo colocai no celeiro. Ano da colheita. E eu tenho que lembrar que a gente só consegue colher aquilo que está maduro. O trigo é dos alimentos o alimento mais plantado no mundo até hoje. É o trigo. É o trigo. Ele é usado por todas as culturas desde... Quase tudo se faz com trigo. Oxente, quase não. A maior parte da nossa alimentação é a base do trigo. O joio ele só fica diferente do trigo depois que eles estão maduros. Então, quando a gente fala de colheita, a gente precisa falar de maturidade. Joio e trigo eles são iguais até um determinado ponto da caminhada. Isso funciona também dentro da igreja. Isso funciona dentro do reino de Deus. É o que Jesus está nos dizendo, é uma parábola sobre o reino. E até um certo ponto, até um certo momento do crescimento, eles parecem iguais. A semente ela é parecida. Você planta os dois, pode plantar um do lado do outro. Quando a semente para nascer, para crescer, ela precisa morrer dentro da terra, germinar.
quando ela começa a germinar, os dois brotozinhos eles são exatamente iguais. Quando ele está em talo e ele ainda está crescendo, são exatamente iguais. Não tem diferença nenhuma entre eles. E eles vão percorrer crescendo assim, muito parecidos. E Jesus ele tem um cuidado aqui muito grande nessa parábola, quando ele nos diz assim, ó, eu não recolho o joio antes do momento correto. Eu deixo que eles cresçam juntamente, para que numa hora que ele entende que é certa, fazer a separação. Já imaginou se separássemos em fase de crescimento tudo que a gente acha que é joio? Quantos trigos não teriam sido ceifados no caminho? Outro dia me perguntaram por que o pastor teve tanta paciência comigo esses anos todos. Porque precisa. Trabalhozinho, então, pastor. Dei dor de cabeça pro pastor. Tive uma adolescência chata. Lá e na igreja. Na igreja. E uma das respostas possíveis é porque não tinha crescido o suficiente. Eu sei disso. Então a gente precisa ter muita paciência com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, porque essa história sempre vai se repetir dessa forma. Joio e trigo, eles são iguais até certo ponto. A grande diferença é depois que eles estão completamente maduros. Trigo, ele pode ser plantado em qualquer região do planeta. Se você for lá no Polo Sul, se você for lá no Polo Norte, se você vier aqui no interior do Brasil, se você for para a Índia, qualquer lugar do planeta que você for, você consegue plantar trigo. Ele só tem dificuldade com alguns tipos de solos em que ele não pode ser plantado. Se o solo for ácido demais, o trigo morre. Então, tratando-se do solo, onde se plantar, o trigo dá. Veja, vida cristã ela é feita para onde Deus nos coloca florescermos. Quando nós pulamos com muita frequência, quando alguém na caminhada cristã pula com muita frequência, sem direcionamento de Deus principalmente, de um lugar para outro, de um ambiente para outro, não está de acordo com a dinâmica de crescimento de um trigo. O trigo onde se planta, ele precisa ficar. Ele não pode ser movido. É o cultivo mais antigo da nossa história, há pelo menos 5.000, há registro disso, de pelo menos 5.000 anos que nós plantamos trigo. A gente consegue fazer o nosso pão, sabe pão que todo mundo come todo dia? Eu gosto muito nosso de cada dia. Exato. Ele mesmo, eu gosto muito. Você gosta, não? Gosto. Assim, não sou muito... Não gosta muito, mas gosta um pouquinho. Eu gosto. O macarrão que nós comemos é feito de trigo. Se pensar que todas as massas que a gente come, no geral elas são feitas de trigo. Tem exceções, tá? Minha sogra, inclusive, gosta de fazer muitas receitas, inovar. Mas no geral, nosso bolo, nossa massa, os biscoitos e as bolachas que a gente come, a maior parte delas é feita de trigo. As tortas tem a farinha de mandioca, mas a farinha que a gente usa para fazer os nossos... Eu nem entendo tanto assim de cozinha, mas eu sei que é a farinha de trigo. Diferente do trigo, que se faz tanta coisa com ele, e que é a base da alimentação de todo mundo em qualquer lugar do planeta, o joio não serve para nada. Ele é considerado uma erva daninha. Sabe a única coisa que dá para fazer com o joio? Fungo. O negócio é tão ruim que ele só serve para prejudicar a plantação ou para fazer mal ao ser humano. De vez em quando aparecem uns, mas tá. E como Deus, ele nos revelou no começo do ano que esse era um ano em que ele iria separar. É um ano que ele nos chamou à maturidade. Então a gente viu alguns ajustes da parte de Deus mesmo para a igreja. Hoje nós temos uma igreja muito diferente da que nós tínhamos há um ano atrás, da que nós tínhamos há 2 anos atrás. É gritante a diferença. Quem está perto, quem está acompanhando, deve conseguir perceber. Quem está no processo, né?
Então eles têm semente iguais, crescem iguais, mas quando ficam maduros, um leva a plantação a apodrecer e o outro gera frutos que o Novo Testamento vai falar assim, ó, 1 por 100, 1 por 1000. Dele a gente consegue fazer plantações incríveis. E a quantidade de sementes ali dentro, de uma espiga madura, você consegue produzir pelo menos outras 100. Quero voltar na leitura contigo a um profeta do Antigo Testamento. De uma certa forma ele falou sobre isso. Amós, capítulo 8, é um dos últimos profetas do Antigo Testamento. Eu li esse texto essa semana algumas vezes e é um texto extremamente intrigante e eu percebo que a aplicação dele é coerente aos dias em que nós estamos. Amós capítulo 8, eu quero ler apenas 2 versículos, versículo 11 e versículo 12. Essa profecia ela se cumpriu diante de Jesus ao encontrar a mulher samaritana e ela está se cumprindo em nós, nos momentos em que nós estamos vivendo. Amós capítulo 8, versículo 11 diz assim: Eis que estão chegando os dias, diz o Senhor, em que mandarei fome sobre toda a terra, não simplesmente fome por comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir e se alimentar da palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não lhes será possível encontrar. Há uma fome da parte do povo, uma fome, uma sede genuína de Deus. Eu vejo as pessoas perguntando e procurando quando tem culto, o que está acontecendo na igreja, que dia que a gente pode ir. E a rotatividade eu vejo os pezinhos, como numa visão que Deus deu ao nosso pastor. Eu vejo os pés das pessoas caminhando em direção à igreja. Isso tem acontecido porque é um ano de colheita. É um ano muito bom para se estar presente dentro da igreja, no sentido de trabalhar. Se nós voltarmos para João capítulo 4, nós vamos ver que Jesus, e tem mais coisas para a gente extrair dentro daquele texto, Jesus ele fala com os seus discípulos, a gente precisa orar a Deus, orar para que envie ceifeiros, trabalhadores. Os campos estão brancos. O momento de maturidade para a igreja chegou. É momento de colheita. E na paráfrase de Jesus ela é muito boa. E a paráfrase de Jesus ela é muito boa, porque ele olha de fato para um lugar onde havia uma plantação. E ele constrói uma ilustração que para a gente faz muito mais sentido do que para os discípulos que estavam ali e que aparentemente não estavam entendendo. Da mesma forma que há 2 tipos de semente, nós vamos encontrar 2 tipos de filho lá em Lucas 15. Da mesma forma que há 2 tipos de semente e ano de colheita é um ano que Deus mostra quem fica e quem sai, né? Ele tem feito isso lá na sua igreja, pastor? Ele não deixou nenhum trigo se perder, não foi? Da mesma forma, Mateus 7, e esse eu quero ler contigo, acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uva de espinheiros ou figos de ervas daninhas?
e por ervas daninhas aqui nós podemos ler os joios. Versículo 17. Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a ruim produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada no fogo. É a mesma história contada de outro ponto de vista, de outra alegoria. Versículo 20. Portanto, pelos seus frutos o conhecer. E por frutos aqui eu quero inserir, pelo grau de maturidade os conhecereis. Versículo 21. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não realizamos muitos milagres? Eu lhe declararei naquele dia, nunca vos conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticam mal. Existem dois tipos de pessoas dentro da igreja. Em todos esses exemplos, nós vamos encontrar a mesma resposta. E Jesus diz assim, deixa dar frutos nesse texto, para a gente ver qual a gente corta e qual a gente não corta. No outro texto ele diz assim, deixa ficar maduro, para quando formos colher, a gente conseguir separar o que vai produzir alimento e o que é apenas fungo, erva daninha e vai ser queimado. Eu fico extremamente impactado ao perceber a abundância e a correlação entre todos esses textos, mas há uma profecia da parte de Deus, né? Nós, na semana passada, quando nos encontramos, nós vimos Apocalipse, capítulo 1, a apresentação que Jesus faz de si mesmo. E para ter visto aquilo, João ele precisava já ter dado muito. Quero te lembrar uma coisa também. Maduro tem o ponto de se colher. Tudo que fica maduro e permanece no pé, tudo que não é posto ao trabalho, apodrece. Na casa de minha avó tem um pé de manga. E todo ano chega a época em que dá manga no pé. É um período muito divertido, inclusive, em que a gente fica subindo para derrubar as mangas do pé para comer. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de chupar manga. E a manga que fica na parte mais alta do pé, a gente não consegue retirar, a gente não consegue colocar ela na bandeja, nem com aqueles cabos de vassouras grandes amarrado com garrafa PET na ponta, a gente consegue tirar. E o que está muito longe apodrece de maduro. Maduro tem um ponto de se colher. A insistência de Jesus em nos dizer é ano de colheita, ele está nos dizendo, estou fazendo separação. E o que presta precisa ser colocado à mesa para servir. É ano de nos dispormos a trabalhar no reino. Se for diferente, há de apodrecer no pé. Falo isso não em tom de exortação, mas de lembrança. Nós precisamos nos posicionar na casa de Deus. Precisamos. Maturidade não é uma coisa que Deus nos fornece para benefício próprio. Quando ele explica sobre os dons e talentos, ele insiste que é para edificação do reino, é para edificação da igreja. Então o que ele te deu não é seu. O que ele te deu é para o corpo de Cristo. Então disponha-te ao serviço na casa do Pai. É momento da gente servir, é momento da gente se dispor. Porque maduro demais só serve para ficar podre.